Bom dia, irmãos, graça e paz. Olha o que nós acabamos de cantar. Considerar a primeira estrofe e um pedacinho da segunda. O universo chora. O sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou. Se isso não nos tocar, queridos irmãos, se isso não falar profundamente no nosso coração, o que estamos fazendo aqui? Certo, irmão, considerando aquelas 3 horas de trevas sobre toda a face da terra, da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, então ele fez a seguinte consideração, que naquele momento o mar não quebrou as suas ondas, os pássaros não cantaram, os animais não emitiam nenhum som. O Deus Salvador estava sozinho naquela cruz. E o Pai o abandonou. Eu fico pensando, quanta ingratidão no meu coração, de não cantar com a expressão da minha alma um cante como este. O que estamos fazendo aqui, irmãos e irmãs? O universo chora. O Senhor tenha piedade de nós, que Ele nos ajude. Nosso amado Pai, nós te bendizemos com todo nosso coração, com toda a expressão do nosso ser. Obrigado pela obra do Teu Filho amado naquela cruz, onde Ele escolheu a ser abandonado, Ele escolheu carregar a maldição do nosso pecado, por obediência a Ti e por amor a nós. Oh Pai, que obra maravilhosa, que gesto de amor tão glorioso é este. Nós te bendizemos. Aqui nós nos achegamos nessa manhã desejosos de ouvir a Tua voz. E de modo especial nós humildemente te pedimos, fala-nos através do Salmo que nós iremos meditar nessa manhã. Abra o nosso entendimento espiritual, para que possamos acolher com fé a palavra que será plantada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A nossa jornada ascensional continua, queridos irmãos. O que nós temos visto é que a cada degrau que nós temos galgado, temos sido cercados de grandes e profundos desafios, não é verdade? O que temos feito até o momento é estudado juntos o que? A jornada daquele peregrino cristão que está indo em direção a uma vida mais elevada, a uma vida ascensional, a uma vida aos pés do Senhor, a uma vida, de fato, de santificação, não é? E o que nós temos observado também, queridos irmãos, ao meditar nesses salmos que temos estudado, é que nós temos visto a idade espiritual de cada um de nós. Nós temos sido medidos, com toda certeza, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. E sabe, amados irmãos e irmãs, o Senhor quer nos tirar da zona de conforto. O Senhor quer nos tirar de uma condição de mornidão espiritual. Me lembro que há muitos anos atrás, nosso irmão Romeu, compartilhando uma palavra, ele disse o seguinte, do grande perigo que um cristão pode incorrer, dele se tornar um cristão sapomba, que é uma união do sapo e com a pomba. Tem afeições pelo brejo, pelo coachar do brejo, mas tem também alguns interesses com os aspectos celestiais. Que Deus nos livre de sermos cristãos do tipo sapomba. Que Ele verdadeiramente ganhe o nosso coração para que sejamos
cristãos que tenham uma expressão da natureza real, que é a natureza dele mesmo, a natureza celestial em nós. Como nós precisamos, amados irmãos, que o Senhor opere em nós, que o Espírito Santo coloque espinhos na sua vida e na minha vida, para que saiamos da nossa realidade ou estado de mornidão, de conforto que nós estamos vivendo. Nós estamos experimentando nesse tempo do fim e temos o privilégio de estar assistindo à última volta do ponteiro do relógio escatológico de Deus. Deus está chacoalhando a roseira. Deus está chamando o seu povo para uma vida de santidade. A pergunta é: tenho respondido? Temos respondido? Ou estamos confortavelmente vivendo aí na zona de conforto de um cristianismo que nós estamos levando? Deus nos livre dessa maldição. Vamos tomar aqui nossas Bíblias, Salmo 125, retrata o 6º degrau no qual nós estamos entrando hoje. Vamos fazer a leitura, são 5 versículos, e vamos então fazer as considerações necessárias. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. São esses 5 versículos. Então nós estamos considerando Salmo 125, que refere-se para nós o 6º degrau. Já andamos por 5 deles, vamos avançando na medida que o Senhor for aí nos dando essa permissão. Deixa eu fazer uma observação inicial. Eu lembro que na introdução de toda essa série que nós estamos tendo aqui, eu sugeri para os irmãos, como apenas aí um material extra, né, um livro do irmão chamado Stephen Kahn, que chama-se Os Cânticos dos Degraus. E ali ele vai falar a respeito das meditações, das jornadas de um cristão em direção a um crescimento espiritual. E ele faz a seguinte colocação sobre estes 15 salmos que compõem os Cânticos dos Degraus, do Salmo 120 ao 134. Ele divide esses 15 salmos em 3 grupos de 5 salmos cada grupo. Em cada um desses grupos, então, ele nomina, aí ele dá um título em cada um desses grupos. Do 120 ao 124, então ele vai nominar esses 5 salmos assim: estágio da purificação. Estágio da purificação. Aí nos 5 seguintes, que é do 125 ao 129, ele vai nominar da seguinte forma: estágio da iluminação. E por fim, do 130 ao 134, ele vai nominá-los, esses salmos, da seguinte forma, né? Estágio da união. Então nós temos um degrau aqui, né? Começando purificação, nós temos iluminação e nós temos união. A união em Cristo, a vida de união com Cristo Jesus. Isso é muito significativo para nós, porque o irmão Stephen Kahn vai dizer o seguinte, que todo peregrino cristão, todos nós, sem falhar com ninguém, todos nós estamos indo em direção, indo a um caminho que nos levará para uma vida além do véu. E todos nós passaremos, experimentaremos esses 3 estágios: purificação, iluminação e união, no caso, uma vida de união com Cristo. Então todos nós, mas o que interessantemente ele fala para nós, ele nos chama a atenção, e eu achei isso importante dizer para os irmãos, ele vai afirmar que estes 3 estágios, purificação, iluminação e união, eles nos seguirão, nos acompanharão toda a nossa jornada. Ou seja, sempre nós estaremos necessitados de passarmos por purificação, por iluminação
e por ampliar a nossa vida de união com Cristo. Vocês entendem? O que ele quer nos dizer com isso? Ele quer nos dizer algo muito importante, que todos nós, de fato, aí eu estou falando a todos aqueles que nasceram de novo, todos nós cristãos, sempre teremos a necessidade de passarmos pela purificação do problema da nossa língua, não é verdade? Você é um cristão, você é uma cristã, você não tem um probleminha às vezes que afeta você? Afeta. E às vezes é um problema do pecado da língua, às vezes é um pecado de impureza moral, às vezes é um pecado que mostra a característica do seu coração não perdoador, ou do seu coração que abriga mágoa, ou um sentimento de autocomiseração. Isso é pecado. Isso faz com que nós entendamos que o estágio de purificação, ele também é contínuo em nossas vidas. Eu estou fazendo essa introdução para deixar claro para os irmãos que é importante, que as lições pelas quais temos passado, elas serão repetidas, lógico, mas num estágio maior. Eu já estou subindo uma escadaria, não estou naquele mesmo degrau, mas eu estou aqui, mas sendo purificado numa outra realidade que eu preciso. Vocês sabem que as plantas, elas não crescem de modo reto assim. As plantas, elas crescem de modo helicoidal. Ou seja, elas vão crescendo em torno dela mesma. Ou seja, elas sempre vão passar por um ponto de rota aqui, só que num processo maior, mais elevado. É assim. Quando nós subimos ascensionalmente, espiritualmente, nós vamos passar, às vezes, por mesmas experiências, só que num grau mais elevado. Então, o irmão Stephen Kahn diz exatamente isso, que nós sempre estaremos necessitados de purificação. Estamos num processo. E isso é maravilhoso para nós, é confortador. Mas ele também vai falar para nós, graças ao Senhor, que nós estamos sendo iluminados diariamente. A cada dia nós temos uma medida maior da luz em nossos corações. A cada dia nós recebemos uma porção maior dessa luz para que sejamos guiados por ela. Porque se isso não estiver acontecendo, eu me encontro naquilo que eu estava dizendo anteriormente, naquela condição de um cristão que de fato encontrou sua zona de conforto. Ele não é tão mundano, mas ele não é tão fiel ao Senhor. Ou seja, ele é o sapomba. Ele gosta de algumas coisas do brejo, mas ele também gosta de coisas elevadas. Então o Senhor quer nos tirar dessa condição de sermos sapombas e nos dar uma realidade para que nós possamos avançar. E finalizando esse pensamento, do irmão Stephen Kahn, ele vai falar o seguinte, que todos nós estamos sendo atraídos mais e mais para uma vida de união com Cristo. Então, à medida que nós tivemos na semana passada, ela deve ser alterada nessa semana. Nós temos que ter um grau maior, ainda que seja pequeno, mas avançando. Senão eu entro no estágio de acomodação. Eu fico, um crente ponto morto. Eu deixo a coisa aí, não vai funcionar. Meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo chamados para uma vida ascensional. O Senhor está voltando, Ele está preparando um povo. Ele está preparando um povo para que de fato possa recebê-lo. Ele vem buscar uma igreja santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Isso é impossível para nós. Mas o que é impossível para nós é possível para Ele. E se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando em você, então Ele pode proporcionar todos os caminhos para que você e eu sempre estejamos nesses estágios ascendentes. Sempre seremos purificados, iluminados e ganharemos mais um aspecto de vida de união com Cristo. Então, fiz essa observação para deixar claro no nosso coração o entendimento do avanço dessa escadaria que nós estamos galgando juntos. Então, olhando para o Salmo que nós estamos considerando aqui, então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é em que ocasião possivelmente esse salmo, esse cântico foi escrito. Então,
Se você vai estudar, você tem muitas vertentes, mas uma que é bastante comum e bem coerente é que este salmo, esse cântico aqui foi escrito na época ou no tempo do livro dos Juízes, que perfaz um tempo 1400 a 1100 anos antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia. Então, quando Josué levou o povo de Israel para a terra prometida, Canaã, então ele governou por vários anos esse povo. Ele era um homem forte, um homem de guerra, um homem dependente do Senhor. Então a nação era coesa. Quando Josué morreu, então nós tivemos um problema, que todas aquelas 12 tribos espalhadas, elas não tinham um governo central. Então foi aí que Deus levantou os chamados juízes, para que num período de 300 anos aquele povo fosse governado. Mas nós temos algo muito interessante, que todo aquele período de 300 anos foi um período alternado em 4 realidades diferentes. O povo pecava, ou o povo se afastava de Deus, ou o povo se rebelava. O que acontecia? Deus levantava a opressão, Deus levantava aí e trazia o seu chicote, porque Canaã estava cercada dos midianitas, dos amalequitas, dos filisteus, dos cananeus, que eram povos inimigos. Então, o povo de Deus se rebelava contra Deus, entrava num caminho de idolatria, de apostasia. Deus mandava o seu chicote, os povos vizinhos, para atacar o seu povo. Aí o que o povo fazia? Ele clamava. O que Deus fazia? Mandava um juiz. Aí vinha o juiz e libertava o povo. E o povo entrava num processo novamente ascensional. Mas aquele juiz morria e o povo se esquecia da ordem de Deus. O que acontecia? Ele entrava num processo de apostasia, decadência, pecado, idolatria. Aí Deus levantava novamente seu chicote, levava aquele povo novamente a um processo de escravidão. E o povo na escravidão clamava, Deus mandava um juiz. O juiz vinha, libertava o povo, novamente endireitava a nação. O juiz morria. Vocês viram isso por 300 anos? Por 300 anos isso aconteceu. Então, possivelmente, numa das possibilidades deste cântico ter surgido, foi neste período. Neste período. Então, eles entoavam cânticos diante daqueles momentos de opressão que eles recebiam daqueles povos que eram seus vizinhos. Uma outra e última possibilidade é que este cântico tenha sido, então, entoado já no período monárquico. Ou seja, qual foi o último juiz que Deus levantou? Chama-se Samuel. E no período de Samuel, então, aquele povo estava exigindo de Samuel que ele desse um rei. Vocês se lembram disso? Aí Deus levantou Saul. Saul governou 40 anos. Depois de Saul vem Davi. Ele governou 40 anos. Aí vem o filho Davi, Salomão, 40 anos. Depois de Salomão vem o seu filho Roboão. Aí há um problema de uma cisão. Há uma divisão das tribos. 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam com Roboão e as outras 10 tribos vão seguir Jeroboão. Nessas 2 tribos é que vem a linhagem messiânica. Então, possivelmente, aí, andando dentro, aí avançando no período da história, principalmente os reis que governaram o reino do norte, todos eles foram maus. Acabe e Acás foram reis terríveis, que sempre oprimiram o povo. Então, uma outra possibilidade é que esse cântico tenha sido também composto e entoado nessas condições. Ou seja, o próprio povo cantando, buscando o Senhor um socorro para que ele fosse liberto da própria garra, das garras dos seus próprios governantes. Então, basicamente, para nós entendermos esse primeiro movimento que eu estou fazendo com vocês, para entender quando esse cântico, ele, de fato, foi entoado. E, posteriormente, então, ele se torna, como nós temos mostrado a vocês, um cântico, chamado Cântico dos Degraus, que fala-nos do quê? Fala daquela peregrinação de todos os homens lá que fazia parte
das tribos distribuídas em Israel fossem 3 vezes por ano lá em Jerusalém para oferecer as suas ofertas, sacrifícios, orações, sua adoração ao Senhor. Então, para vocês entenderem todo esse movimento aí. Agora, precisamos olhar para o Salmo propriamente dito, o Salmo 125. Quando nós olhamos para esse Salmo 125 e nós lemos, ele é um salmo de encorajamento. Ele é um salmo que verdadeiramente ele fortalece-nos espiritualmente. Eu acho que, se não todos, mas a grande maioria aqui com certeza já ouviu ou já expressou, né? Aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala firme para sempre. Quantas vezes nós usamos esse salmo como um salmo de consolo, um salmo realmente de encorajamento ao nosso próprio coração, à nossa própria jornada. Então é um salmo que verdadeiramente ele nos fortalece. A gente mostra aqui uma coisa interessante, né? Como em redor de Jerusalém estão os montes. Jerusalém é cercada por 7 tipos de montes diferentes. Os 3 principais, então, é o Monte Sião, o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras, ou melhor, os mais conhecidos. Então, Sião, Moriá e Oliveiras. Tem os outros 4 montes. Então, ele está fazendo uma referência como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, esses 7 montes que cercam Jerusalém, né? Então, de certa forma, o Senhor está colocando o mesmo pensamento aqui, que da mesma maneira como Jerusalém era cercada e protegida, o Senhor está em derredor do seu povo para protegê-lo, para cuidar. Isso é maravilhoso. Mostra de modo muito claro que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Agora, o que nós podemos dizer a respeito desse Monte Sião? Ele não é o mais alto, ele não é o mais imponente, mas ele tem um valor, uma descrição espiritual muito grande. E dentro da conceituação da palavra de Deus, né, é um lugar de grande majestade, de grande elevação. Ou seja, ele é um monte inabalável. Então tem um valor espiritual de grande profundidade. Então por isso que é colocado Sião e não outro monte. Aí um dia podemos perguntar ao Senhor por que Monte Sião. Mas o fato é que Sião traz essa carga de importância para o próprio coração do Senhor. Então ele é um monte que de fato manifesta, ele lança, vamos dizer assim, toda a sua majestade e elevação. Esta é a ideia que o texto quer trazer para nós, que todos aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor são inabaláveis. Aí eu olhei para o espelho, lógico, dentro da minha mente, aí eu tive que abaixar a cabeça e falar assim: Senhor, eu não tenho sido assim. Porque se eu pudesse verdadeiramente confiar em Ti, eu não estaria como eu estou nesse momento. Porque os meus olhos, normalmente, de pesados que estão, eles ficam contemplando os aspectos horizontais da vida. E os aspectos horizontais da vida nos derrubam. Mas se os meus olhos estiverem olhando para cima, aí eles se tornarão olhos que estão fixamente olhando para o lugar certo. Aí eu me torno o quê? Inabalável. Esta é a ideia que o Senhor está nos trazendo aqui. Agora, a grande questão para nós: o que este cântico pode nos ajudar? Qual é a lição que nós podemos tirar para nós? Então, a partir desse pensamento, eu vou dar um pequeno título para vocês, olhando para esse salmo, que é em forma de pergunta. Como, aí vai o título, como nos comportar quando estiver passando por adversidades? Esse é o nosso título da reflexão pequena que vamos fazer nesse Salmo 125, o 6º degrau. Vou repetir a temática. Como nos comportar quando estivermos passando por adversidades? Então, resposta: devemos ter 3 atitudes. Se você for anotar ou vai prestar atenção, primeira atitude, do versículo 1 ao versículo 3, confiar em Deus. Vou ler novamente os 3 primeiros versículos, depois a gente volta aqui. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião,
que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Essa palavra sorte pode ser substituída por palavra porção, ok? Então, poderia ficar melhor assim, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a porção dos justos, ok? Então, qual que é a primeira atitude que devemos ter nesses 3 primeiros versículos? Depois vamos ver. Confiar em Deus, confiar no Senhor. Primeira atitude. A segunda atitude, versículo 4, já vou te falar qual é. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Segunda atitude, orar. Porque aqui é uma oração, ele está falando, faze o bem, Senhor, ele está orando. Orar. E a terceira atitude que nós devemos ter quando estivermos passando pelas adversidades é o seguinte: não esmorecer em tempos de batalhas. Essa é a atitude. É o versículo que eu vou ler para vocês aqui, o versículo 5. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Quanto aos que se desviam. Olha o perigo. Se você olhar no versículo anterior, você vai fazer uma associação que está vendo uma direção de palavra para nós, não é para o ímpio. O ímpio não se desvia, ele está no caminho. Correto? Então, é uma palavra de exortação. Então, não esmorecer em tempos de batalhas. Então, nós temos essas 3 atitudes que devemos ter quando nós estivermos passando aí pelas crises, pelas lutas, pelos reveses, pelas adversidades. Primeira atitude, confiar em Deus. Segunda, orar. Terceira, não esmorecer em tempos de adversidade. Esse é o nosso ponto. Para que nós possamos avançar, para que nós possamos galgar aí a nossa jornada. E em todos esses aspectos, lembrem-se, nós passamos por purificação, por iluminação e por um avanço numa vida de união com Cristo Jesus. Então, olhando aqui um pouco essa primeira atitude que nós devemos ter em tempos difíceis, confiar no Senhor. Aqui está a chave, irmãos, considerando a primeira atitude. Aqui está a chave, irmãos, confiar totalmente no Senhor. Novamente, aquele espelho virtual que vem na nossa cabeça, falar é fácil, não é? Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Mas quando nós somos levados, de fato, à prova real, aí nós vemos aquilo que estava falando no início, eu vejo a minha idade espiritual. Nós não conhecemos a nossa idade espiritual pelas ações que nós praticamos no dia a dia, em qualquer esfera, inclusive na esfera do caminhar do povo de Deus. Nós conhecemos a nossa idade espiritual pelas nossas reações. A sua idade espiritual é medida pela sua reação diante das circunstâncias. E muda completamente. A reação. Vou dizer a coisa mais difícil e impossível que está lá no Sermão do Monte, dada pelo Senhor Jesus. Lembra o que a Bíblia fala? Aquele que te ferir a face direita, volta-lhe a outra. Aquele que demandara contigo a túnica, dê-lhe a capa. Aquele que te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. O Senhor está de brincadeira com nós. Olha só. Aquele que te ferir a face direita, dá-lhe a outra. Já não seria de um avanço espiritual o Senhor ter dito assim, ali naquele mesmo texto, aquele que te ferir a face direita, suporte com paciência? Já seria algo maravilhoso. Mas o Senhor vai além. Porque essa paciência, o budismo alcança. Essa paciência, as seitas alcançam. Mas só o cristão é que vai virar a face voluntariamente. Aí o raciocínio para os 2 seguintes: túnica e capa e andar a 2ª milha. É a mesma coisa. Só complementando, o Senhor poderia falar assim: olha, te obrigar a andar 1 milha? Abaixa a cabeça, vai terminar logo. Vai terminar logo. Mas ele não se contenta com isso.
Ele fala, vá com ele 2. Ele está mostrando uma vida completamente impossível para nós vivermos. Impossível para a carne produzir. Porque essa é uma vida espiritual, essa é a vida de Cristo. Essa vida que tem passado por purificação, por iluminação e por uma vida de união constante com Ele. Entende? Então, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, firme para sempre. Senhor, nos ajuda, me ajude nesse assunto. Então, o Senhor tem nos desafiado nesse caminho, queridos irmãos. Irmãos, só confiamos em quem conhecemos, ou a quem conhecemos. Eu só posso confiar em alguém se eu conheço alguém. Agora eu quero que vocês, nesse mesmo salmo, deixem a mão marcada em Salmo capítulo 9, versículo 10. Olha o salmista respondendo de modo claro para nós isso. Salmo 9, versículo 10. Olha como vem o despertar da vida de confiança no nosso coração. Diz assim, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Olha que texto rico. De que modo eu vou, de fato, confiar no Senhor? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então, há uma demanda aqui, há uma necessidade colocada para o meu, para o seu coração. Nós precisamos conhecer, andar com esse Senhor, através da sua palavra. Que bênção é saber que muitos irmãos estão aí fiéis naquela leitura anual da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Encham-se da palavra de Deus. Isso é um incentivo maravilhoso de nós sempre estarmos nos suprindo da própria palavra. E junto a isso, fala assim, Espírito Santo, assopra vida nessas palavras que eu tenho guardado em meu coração. Essa é a bênção. Então esse é um texto maravilhoso que nos mostra claramente, para que eu possa estabelecer um elo de confiança ao meu Senhor, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Irmãos, essa vida de confiança no Senhor é algo glorioso. Porque quando nós desfrutamos de uma vida de confiança, esta confiança nele gera em nós uma coisa chamada paz. Gera em nós algo chamado descanso. Coisa mais gostosa do mundo. E muitas vezes nós não provamos isto. É colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas a gente não consegue desligar da tomada. Porque nós queremos produzir na nossa mente. Que bênção é saber, Senhor, o Senhor está cuidando desse universo. Está tudo certinho, né, Senhor? Está tudo bem. O Senhor está cuidando dos detalhes. O Senhor cuida das formigas, eu cuido. O Senhor cuida dos pássaros, cuido. O Senhor cuida dos animais, cuido. O Senhor cuida das árvores, cuido. Só que parece que de nós Ele não cuida, né? Senhor, o Senhor cuida. O Senhor cuida de nós como menino dos seus próprios olhos. Ele está no comando de todas as coisas, amados irmãos. Então em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. O Senhor deseja que nós sejamos, queridos irmãos, como o Monte Sião. Isso significa firme para sempre. Eu tenho falado assim, Senhor, livra-me de ter uma fé gelatinosa. A gelatina, né? Você mexe no prato, ela vai para lá. Ela não tem segurança, ela não tem apoio. É uma fé que não tem consistência alguma. E essa fé gelatinosa, normalmente, ela é fundamentada em circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias, então nós ficamos assim trêmulos, nós não temos segurança. Aí gera ansiedade, gera o pânico, gera sudorese, gera tremedeira, gera taquicardia. Porque nós perdemos o controle. Por que isso acontece em mim? Porque eu perdi o controle, algo pode acontecer em mim. Ou contra mim, eu perdi o controle. E geram todas essas reações orgânicas, inclusive. Porque eu não confio. Porque eu não confio, porque eu não conheço. E quando eu entro nesse ciclo, a minha fé ela se torna completamente uma demonstração de gelatina. Eu vou viver por circunstância, vou viver por aquilo que eu estou vendo.
O Senhor quer nos tomar no colo e falar assim: meu filho, minha filha, eu estou governando, eu estou cuidando de tudo isso. Isso que está afligindo o teu coração, eu não perdi o controle. Ele nunca precisou chamar os seus ministros celestiais para uma reunião de emergência para resolver um problema dessa terra. Nunca precisou baixar um decreto para resolver um problema imediato. Não. Ele está cuidando desse universo. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor das circunstâncias. Insisto em algo que eu sempre digo, primeiro ao meu coração e digo a vocês. O que eu devo temer é referente aos meus pecados. Aqueles pecados ocultos, aqueles pecados que só Deus e você sabe. São aquelas situações que de fato eu não trato. Essas coisas eu preciso temer. E preciso pôr a boca no pó e confessar diante do Senhor: Senhor, este é o meu pecado. Eu confesso esse pecado diante de Ti. Aí vem aquele cântico: não há pecado ou culpa que seja maior do que o seu amor. Ele derramou o seu sangue para o perdão de todos os nossos pecados. Lembre-se, você não irá para o inferno por causa do seu pecado. Você irá para o inferno por causa da sua incredulidade. Porque para pecado tem solução. Tem o sangue de Cristo. Agora, incredulidade é algo que está no seu coração. Então você precisa se posicionar. Senhor, eu confesso, o meu pecado é o meu. Agora eu me aproprio daquilo que o Senhor provisionou, que é o seu sangue, para o perdão de todos os meus pecados. Isso é maravilhoso. Mesmo em meio às mais duras adversidades, devemos confiar, devemos ficar firmes, olhando para o Senhor. E nós podemos agregar aqui mais, vamos dizer assim, duas bênçãos decorrentes dessa realidade de confiança a nós. O versículo 2 diz assim: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, quando nós confiamos no Senhor, a Bíblia fala que nós nos tornamos inabaláveis e firmes. Foi o que acabamos de ver. Mas nesse texto nós temos algo que agrega uma bênção a maior. A Bíblia está mostrando que, pelo texto lido, nós somos protegidos. Protegidos. Para você entender melhor, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então nós somos protegidos, irmãos. Quem está dizendo isso é Deus. Agora, por que eu me abalo? Por que eu tenho essa fé gelatinosa? Porque eu não conheço. Isso eu não conheço, eu não confio. Isso eu não confio, eu não sou como o Monte Sião. Sou como um monte de formigueiro, que não vai me resolver. Então aqui está o Senhor mostrando para nós que Ele está em derredor daqueles que confiam nele. Ah, queridos irmãos, que Senhor é esse maravilhoso que nós temos? O Salmo 34, versículo 7, bem pertinho aí, voltem novamente, 34, versículo 7, tem um texto que ele corrobora com isso que estamos falando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor se acampa ao redor. Aqui muitos colocam isso aqui e aparece em outros contextos da palavra de Deus, essa expressão anjo do Senhor, referindo-se à pessoa de Cristo Jesus. Mas o fato é que há uma proteção à nossa volta. Então nós temos esse agregar de bênção quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Nos tornamos, de fato, inabaláveis, firmes para sempre. E aqui o texto está mostrando que nós somos protegidos. O Senhor protege o seu povo. Essa é a grande bênção. Aí vocês vão se lembrar de um texto, não precisam ir neste, lá em Colossenses 3,3 está escrito assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha que texto.
Nós morremos para nós mesmos, para o mundo, para Satanás, para as garras do nosso próprio ego. Nós morremos. Aí a nossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Então vejam só o processo. Nós morremos, a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Então, para que algo chegue a você, tem que penetrar tudo isso aqui, ó. Então, nada, absolutamente nada, chega até qualquer um cristão, sem que tenha passado pelos olhos do Senhor. Nada. Porque nós somos protegidos, nós somos amparados por esse Senhor maravilhoso. O Senhor sempre irá proteger os seus filhos. Mas preciso agregar uma informação para vocês aqui. Isso não significa ausência de adversidades. A proteção do Senhor não significa que nós não teremos batalhas, embates, lutas, reveses. Isso não significa que as lágrimas muitas vezes não descerão sobre a nossa face. Mas o fato é que Ele nos protegerá. Ele nos protege até quando somos comidos pelos leões. Ele nos protege até quando somos feridos à espada. Ele não perdeu o controle daquele massacre levantado por Nero. Ele não perdeu o controle de toda aquela situação. O livro de Hebreus, capítulo 11, mostra-nos uma galeria de todos aqueles que foram servos do Senhor, das perseguições brutais que eles experimentaram, mas eles viviam contemplando o futuro. Eles viviam olhando para a promessa que havia sido feita a eles. Então, é bom enfatizar, não significa ausência de adversidade. O Senhor sempre irá nos livrar na fornalha ardente, muitas vezes, e não da fornalha ardente. Ele permite que nós entremos na fornalha e nela Ele promove o livramento. Vocês se lembram? Estou referindo aqui o meu pensamento a Daniel capítulo 3, naquela situação de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não é da fornalha, é na fornalha. Mas muitas vezes, e que nós temos na história, muitos cristãos foram torturados. Isaías, vocês sabem como que ele morreu? Ele foi cerrado ao meio. Então nós temos a história de muitos filhos de Deus. Deus perdeu o controle? Não, não perdeu o controle. Agora pode ficar tranquilo, você não será cerrado ao meio nenhum. Sabe por quê? Porque nós somos incrédulos. Porque nós somos fracos de fé. O Senhor sabe da minha e da nossa medida, porque nós não temos condições. Isso nos envergonha. Isso nos envergonha, que a igreja não produz mais mártires hoje. Produz coach. É esse tipo de produção que nós fazemos hoje. Nós não produzimos mártires, porque esse assunto de sofrimento não é para nós. Não é? É bem isso. Então, o Senhor nos protege. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção está no versículo 3. Voltem ao Salmo 125, 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a porção dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Você já pensou nesse texto aqui? Olha só. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a porção dos justos não permanecerá sobre a sorte do justo. Ele permanece, mas parece que tem um tempo aqui, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Você percebe que há uma medida de pressão aqui que está acontecendo? E que se a pressão aumentar muito forte, o próprio justo pode cair, levar a mão à iniquidade. Então o texto está nos dizendo exatamente isso, que todo o processo de provação, de ataque, que o crente, o cristão pode sofrer, ele vai ter uma dose, vai ter uma dosagem. E aqui, qual é a bênção? Ele dá livramento. Protegidos na primeira, aqui ele dá livramento. Porque mesmo o Senhor vendo que o cetro dos ímpios está reinando, isso aqui possivelmente é uma das situações usada como base para dizer que este salmo, esse cântico foi composto dentro do contexto do período monárquico, quando o próprio povo estava debaixo do jugo dos seus líderes. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a porção dos justos,
Porque se for uma insistente prova, uma insistente adversidade, o justo pode lá levar a mão à iniquidade. Uau! Então o Senhor tem uma dosagem. Ele sabe verdadeiramente até onde nós podemos suportar, irmãos. Ele não irá nos provar mais do que nós podemos suportar. Lembre-se, a provação, ela terá um tempo. Tudo na vida do cristão tem começo, meio e fim. E o Senhor não perderá nada, absolutamente nada do seu propósito em nossas vidas. Esse cetro, significa o poder dos ímpios, O poder dos ímpios, ele não irá permanecer para sempre. Que palavra preciosa. Porque o Senhor pensa no peregrino, Ele pensa no justo, para que nenhum de nós venha a desanimar. Venha a desanimar. Irmãos, muitos cristãos acabam abandonando a sua confiança no Senhor. Porque eles estão debaixo de uma pressão tão grande, de um estrangulamento de tribulação tão forte, que começam a duvidar. Será que o Senhor está nisso? O que está acontecendo? Quanto mais eu clamo, pior a situação. Quanto mais eu ponho a boca no pó, mais parece-me que o Senhor se distancia. Senhor, qual é a causa dessa luta interminável que tem visitado o meu coração? Não é? A gente vê, estica o fio da história e fala, meu Senhor. A gente começa a questionar e vem os questionamentos, o inimigo vai nos ajudar nesse tipo de situação e vamos entrar numa crise. Mas o Senhor, então, Ele vai ter a medida certa para que aquela porção de prova seja interrompida. Todos somos tentados a desanimar, irmãos. Todos nós. Por isso, Deus nos socorre no seu tempo certo. Não sei se todos, mas grande parte, muitas vezes, já chegou assim, Senhor, por que tudo isso? Por que tudo isso? Por que passar por tudo isso? Olha isso, olha para a minha vida, olha para isso, olha para aquilo. Não é? Mas o Senhor, Ele vem e alivia esse processo. Só que nós não entendemos os projetos, os modos pelos quais Deus opera em nós. Ele está, lembre-se disso, ainda que nós não enxerguemos, Ele está tecendo a vida de Cristo em você. Ele está tecendo o caráter de Cristo em você. Como disse na reunião passada, eu penso, que quando você nasceu de novo, você ganhou a vida de Cristo, você não ganhou o caráter de Cristo, porque o caráter é algo que precisa ser formado. A vida é dada, mas o caráter, ele é construído. E ele é construído através do quê? Das lutas, das provas, dos embates, das dificuldades, das negativas. Só que quando nós entramos num processo que ele tem, vamos dizer assim, um grau de calor muito grande, é perigoso que nós entremos num processo de desânimo. Aí o Senhor nos socorre. O Senhor nos socorre. Ele sabe a medida que nós precisamos experimentar, queridos irmãos. Aí nós precisamos nos recordar de um texto que nos ajuda muito nesse processo. Não precisam ir lá? Que iremos provar essa verdade continuamente. É Lucas 9:23. Disse o Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o ponto. Para que nós possamos, de fato, nos tornar discípulos do Senhor, essas duas cláusulas são inegociáveis. Negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após Jesus. Como enfatizei na última reunião, há muitos de nós, muitos cristãos não entendem claramente o que é o novo nascimento, o que é regeneração. Vocês se lembram? É uma troca de cativeiro. Você era escravo do mundo, escravo do diabo, escravo do pecado. Agora, você é livre, sim, livre para ser um escravo de amor de Cristo. O que é o novo nascimento? É uma troca de cativeiro. Você era escravo aqui do diabo, agora você é escravo de Cristo. Não tem outra possibilidade, não tem meio termo. E sermos escravos de Cristo, isso que caracteriza a realidade do que significa regeneração, o novo nascimento.
Então nós precisamos ter isso forte no nosso coração. Então essa é a primeira atitude que devemos ter quando estivermos passando por batalhas. Confiar no Senhor e todas essas coisas que nós falamos. A segunda atitude que devemos ter em termos de adversidade é orar. Estamos no Salmo 125, é o versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Isso é uma oração, é uma petição que nós devemos fazer. Essa atitude deve estar no nosso íntimo quando nós estivermos passando pelas provas, pelas lutas, pelos esmagamentos das tribulações que chegam a nós. Olhando para essa pequena expressão que aparece, pelo menos na minha versão aqui, faze o bem. Muitas vezes nós achamos que essa expressão ela tem um significado diferente daquilo que a Bíblia quer nos mostrar. Vocês se lembram de Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem. Vocês já ouviram muitos irmãos dizerem sobre isso, falarem sobre isso, e eu vou simplesmente repetir o que os irmãos têm dito. Ali não está escrito que todas as coisas cooperam para o nosso bem-estar. Não, é para o bem. E se o bem envolve uma injeção dura, pesada, que faz você chorar, então você vai tomar essa injeção, é para o teu bem. É para o teu bem. Se você vai corrigir teu filho de maneira inteligente, sábia, se você vai repreendê-lo com, vamos dizer assim, com uma correção de uma varinha, você vai fazer com inteligência. Mas aquelas lágrimas é para o bem. Não é o bem-estar. Você não premia o erro com um chocolate. Você precisa dar ao erro o que ele precisa entender para que ele não erre mais. Então, quando a palavra de Deus está nos mostrando que faz o bem, então nós devemos olhar que o bem que o Senhor tem reservado para nós não é sermos livres das adversidades, mas nós temos competência para enfrentá-las na dependência do Senhor, confiando no Senhor, sendo protegidos por Ele. Conforme nós estamos falando aqui, experimentando o livramento dEle. A nossa fé, queridos irmãos, é provada quando Deus tira tudo de nós. A nossa fé é provada quando Ele remove todos os nossos alicerces de segurança. Por quê? Porque somente nessa condição é que nós vamos aprender a viver pela fé. O Senhor tira ali, tira aqui, tira lá, tira aqui, tira aqui. Às vezes não se trata apenas de objetos materiais, mas Ele vai tirando. Relacionamentos, aí você entra numa situação de você está só. E aí? Aí você precisa de fato perguntar: Senhor, o que o Senhor está falando comigo? Qual é a lição que o Senhor quer trazer para mim? Quantas vezes, queridos irmãos, temos orado e o Senhor faz silêncio, não é verdade? A maioria das nossas orações, eu posso dizer, o Senhor faz silêncio. Mas o silêncio não é castigo. O silêncio, na verdade, é a prova da nossa fé. Deus não nos castiga silenciando. Deus, quando Ele silencia, Ele está provando a nossa fé, está dando oportunidade para que nós possamos depender dEle. Mas nós vivemos numa cultura completamente imediatista, a cultura TikTok, que tudo é muito rápido e tudo é no jogo da imagem. E nós somos cativados e esse aceleramento da nossa mente, da nossa condição, impede que nós dependamos do Senhor. Pegue um texto para vocês virem na experiência do próprio Senhor Jesus, capítulo 50 de Isaías, depois a gente volta aqui no Salmo. Isaías 50, versículos 10 e 11, fala-nos da atitude do Senhor Jesus mediante as adversidades. Vejam só o que a palavra de Deus tem a dizer para nós. Isaías 50, versículo 10 e 11. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz,
confie em um nome do Senhor e se firme sobre seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. O primeiro versículo fala exatamente, apontando-nos para a experiência do Senhor Jesus, que há entre vós que temos o Senhor, e ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, Jesus, sem nenhuma luz. Ele confiava de modo absolutamente pleno no nome do seu Deus e se firmou sobre ele, em meio à tempestade. Jesus era o único ponto de luz nesse universo quando ele veio a esse mundo. Ele andou literalmente em trevas. E a única segurança para ele é que ele vivia uma vida de plena dependência do seu Pai. Essa é a beleza. Aí há uma palavra de exortação. Ei, vocês aí! Vocês ficam pegando os palitos de fósforo de vocês, essas pequenas lamparinas, velas, vocês tentam iluminar o caminho de vocês através daquilo que vocês podem produzir? Não. Nós devemos confiar no Senhor quando ainda nenhuma luz tivermos. Mesmo que estivermos andando em trevas, pisando em trevas, Senhor, como diz Jó, ainda que tu me mates, em ti confiarei. Isso é uma fé inabalável, como o Monte Sião. Mas a nossa geração, a nossa cultura cristã não permite esse tipo de pensamento. Então o Senhor está desejoso que nós, de fato, possamos viver uma vida de dependência dEle, não só confiar nele, mas orarmos a Ele e entender que os seus movimentos em direção a nós são movimentos para que a fé seja fortalecida. Não precisam abrir, mas em 2 Coríntios 5, 7 está escrito assim: nós andamos por fé, e não por aquilo que vemos, ou não por circunstâncias, andamos por fé. Ou seja, nós só temos um único estilo de vida, andar por fé, na dependência do Senhor. Aí nós colocamos aquela situação. Agora, como que eu posso viver uma vida de confiança e de fé, se eu não conheço? E como eu vou conhecer se eu não me dedico à busca desse Senhor? Então, nós temos que emendar tudo o que está sendo dito. Então, nós oramos para que o Senhor, de fato, Ele nos socorra nesse assunto, nos ajude nesse assunto. Vamos ver a experiência de Moisés, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 mostra-nos exatamente como que Moisés, naquela ocasião, naquele tempo, ele vivia. Hebreus capítulo 11, do versículo aqui, 23 em diante, até o 27. Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei, essa atitude dos seus pais. Aí, 24, Moisés. Pela fé, Moisés, diz a palavra de Deus, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha que lição que você precisa se debruçar nela. Isto é uma fé como o Monte Sião, inabalável. Em todos aqueles percalços, aquelas lutas, aqueles reveses, Moisés, ele não se rendeu ao regime, ele não se rendeu ao sistema caído, porque ele contemplava como se visse o invisível, ele viveu olhando para frente, e todas aquelas situações que ele provou, não fez com que ele se desviasse, ele ia marchando como aquele que contemplava o que era invisível. É assim a caminhada do cristão. É assim que deve ser a nossa jornada, irmãos. Essa é uma experiência maravilhosa. Então,
A oração nos leva exatamente a essa situação, para que nós vivamos uma vida de dependência, de confiança, de fé no Senhor. E por fim, a terceira e última atitude que nós devemos ter em tempos de adversidades, tempos de aflições, ou seja, não esmorecer em tempos de batalhas. Esse é a nossa terceira atitude, última que vamos considerar. O versículo 5, voltando para Salmo 125, versículo 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Vocês percebem que é uma palavra de exortação para nós? Está bem distinta a colocação feita pelo salmista aqui. Aos que se desviam. Quem se desvia é porque estava num caminho, mas se desviou. O Senhor levará juntamente com a sorte dos malfeitores. Uau! Então isso é uma palavra de exortação para nós, para que nós não esmorecemos quando estivermos na nossa jornada. Eu estava dizendo há pouco, em nossa jornada somos tentados a desistir. Quando a pressão vem demais sobre nós, as duras provas chegam a nós, muitos acabam cedendo. Quantos de nós aqui, não precisam levantar a mão, mas considerando no seu coração, já pensou em desistir? A gente pensa em desistir, porque a pressão é muito grande, é terrível. Nós clamamos por socorro, mas o que nós ouvimos é o silêncio do céu muitas vezes. É o céu se calando diante do nosso clamor. E se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para aquilo que está acontecendo na nossa volta, nós iremos cair. Nós iremos tropeçar. Senhor, há quanto tempo eu estou orando pelo meu filho, pela minha filha? Eu estou orando por essa... Senhor, e cada vez que eu oro, a situação se distancia mais. Aí você chega, Senhor, será que tudo isso vale a pena? Senhor existe mesmo? A gente entra nessa situação íntima. E eu digo para vocês que não é ruim acontecer isso. Porque mostra que você está buscando uma solução, você está buscando um caminho para ser aí tocado pelo Senhor. Então nós não podemos esmorecer, as adversidades virão, mas nós devemos nos posicionar. Lutas pessoais, familiares, lutas que envolvem, por exemplo, relacionamentos externos, opressão de governos malignos. Pense em história de países que de fato vivem uma opressão maligna, lá está o teu irmão, tua irmã, está a tua família, experimentando uma opressão sem par. Isso pode levá-los a uma desistência, pode levá-los a realmente uma dúvida diante do Senhor. Clamam então por socorro, mas houve um silêncio. Então nós precisamos socorrer. Mas a palavra de Deus está nos mostrando, conforme nós vimos anteriormente, o cetro dos ímpios não permanecerá para sempre, irmãos. Devemos orar, depender do Senhor, para que Ele realmente peleje as nossas pelejas, que Ele possa, de fato, nos levar a uma vida de dependência plena dEle. Se olharmos para as circunstâncias, eu disse, nós iremos cair. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Lembro de Lutero, século XVI, um grande reformador. Certa vez ele estava diante de todas as pressões que ele estava recebendo, muitas lutas, muitas adversidades, muitas ameaças do sistema religioso, ele estava em depressão profunda. A esposa dele chamava-se Catarina von Bora. Aí ela se vestiu todinha de preto, e chegou para Lutero e ficou dentro. Lutero perguntou assim, mas quem morreu? Cristo morreu. Quem? Cristo morreu. Não, a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado. Ah, é? É assim que você reage diante de você que acabou de falar? Então, aquela confrontação de Catarina von Bora fez que Lutero o levou a despertar.
reacendeu o ânimo do coração dele. E ele se tornou o que nós conhecemos, o grande reformador. Mas ele foi levado a uma desistência, ele foi levado a uma dúvida, ele foi levado a uma depressão, porque os seus olhos se baixaram. Ele começou a olhar para os papas, começou a olhar para todas as circunstâncias religiosas da época, as perseguições, e falou: Senhor, não vale a pena. Mas quando ele percebeu que o túmulo está vazio, então ele se ergueu. Aquilo o ergueu de ânimo novamente, e ele prosseguiu. E se tornou o que nós conhecemos. Não um homem perfeito, mas um homem usado por Deus. Meu irmão, minha irmã, o túmulo está vazio. Não espere alguém se vestir de preto para dizer que alguém morreu. O túmulo está vazio. O Senhor peleja por você. Então, não esmoreça em tempos de adversidade. Você tem um Senhor. Você tem um Senhor que rege esse universo. Um homem de mãos furadas governa esse universo. Ele não perdeu o controle da sua vida, meu irmão. Ele não perdeu o controle. Todos esses cabelos que estão na sua cabeça, não dá para imaginar a quantidade. Deus sabe. E Ele dá baixa quando caem da sua cabeça a média de 70 a 100 fios diários. Ele dá conta. Dá baixa. Então nós temos um Senhor para quem olhar. Nós temos esse Senhor para quem possamos contemplar. Queridos irmãos, esse cântico foi entoado nessas situações e durante as peregrinações feitas pelos israelitas. Mas é um cântico que nós podemos cantar. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Irmão, deixa essa palavra grudar no seu coração e fazer parte da sua vida. Se aproprie dessa verdade, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor nos ajude. Sigamos nós sendo purificados, iluminados e sendo levados para uma vida mais íntima de união com Cristo. Amado Senhor, nós te louvamos, porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti encontram estabilidade, segurança. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque em meio às adversidades nós podemos experimentar o Teu maravilhoso socorro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Continue a nos purificar. Continue a nos trazer luz e continue a ampliar a nossa vida de união contigo mesmo. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua palavra seja guardada em nossos corações. Em Teu nome, Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.